Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguros estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Cidade de Faro. Notícias às 7 na Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. Começamos com uma nova atualização dos efeitos da Depressão Christine. A Proteção Civil registrou mais de 5.400 ocorrências até às 10 da noite. Leiria e Coimbra continuam a ser as zonas mais afetadas pelo mau tempo. A depressão provocou 6 mortes, deixou um rastro de destruição um pouco por todo o país. As vítimas mortais foram registadas em Leiria, Silos e Vila Franca de Xira. Mais de 1 milhão de portugueses chegou a ficar sem eletricidade. Fazem-se as contas aos danos em casas, edifícios, estruturas e viaturas destruídas ou danificadas. Há, por exemplo, escolas encerradas, hospitais e quartéis de bombeiros com danos significativos. Como dissemos, Leiria é das zonas mais afetadas. É para lá que vamos em direto ao encontro do repórter Luís Soares. Ele está no posto de comando montado nos Bombeiros Sapadores de Leiria, o único local com rede. Luís, é por aí mesmo que começamos. Bom dia. Como é que foi dormir em Leiria sem energia e telecomunicações? Bom dia. Para que este direto aconteça com as melhores condições técnicas possíveis. Isto é uma cidade que continua em blackout, como ontem dizia o Presidente da Câmara de Leiria, e assim se mantém. Não há energia elétrica, não há rede de telemóvel, haverá ainda falhas no abastecimento de água. Eu fiz o percurso a pé até aqui aos bombeiros, totalmente às escuras, só com a lanterna do telemóvel, porque não há sequer iluminação pública. Mesmo o hotel onde fiquei, que fica aqui muito perto, estava a funcionar com gerador, de forma muito limitada. Pelas ruas ainda são visíveis os estragos, ramos de árvores nos passeios, telhas partidas no chão, mas as estradas, sobretudo aqui no centro da cidade, estão mais ou menos limpas para a circulação automóvel, que vão passando um ou outro automóvel a esta hora, também ainda é cedo, ainda há pouco trânsito nas ruas. Ora, o Presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, explicava ontem que as operações de limpeza vão estar hoje em mais força nas ruas, mas é um trabalho que vai demorar dias, semanas, tendo em conta a dimensão dos estragos. Por isso, mesmo a autarca não quer acreditar que o Governo não decreta o estado de calamidade. Os prejuízos ainda não estão calculados, mas temos cenários dantescos de igrejas sem telhados, pavilhões desportivos sem coberturas, muitas casas sem telha, casas e carros totalmente destruídos, gruas derrubadas, e é um cenário próprio de pós-catástrofe muito parecido com aquilo que costumamos ver na televisão no ambiente de guerra. A descrição feita ontem ao fim da tarde pelo Presidente da Câmara de Leiria, que não quer acreditar que o Governo não decrete o estado de calamidade. A esta hora cai uma chuva miudinha, que também não é a melhor ajuda para quem ficou sem telhados nas casas. Hoje começam também a ser distribuídas lonas para mitigar o impacto da chuva, para colocar nas coberturas das casas que foram afetadas. Gonçalo Lopes apelou por isso à solidariedade entre vizinhos para que acolham nestes dias de chuva quem possa ter ficado sem telhado nas casas. E é assim, Luís Soares, que se vai tentando recomeçar em Leiria, um dos distritos mais afetados pela passagem da Depressão Christine, onde o autarca fala, como ouvimos, num cenário de guerra e pede ao Governo que declare o estado de calamidade. Também o Presidente da Câmara da Marinha Grande descreve a situação do concelho como caótica. Não há eletricidade, nem comunicações, nem abastecimento de água. A Marinha Grande, concelho do distrito de Leiria, também está dentro da área mais afetada. O autarca Paulo Vicente fala numa situação sem precedentes, alerta que o concelho está isolado e por isso deixa um apelo ao Governo para que olhe para os prejuízos que são inúmeros em empresas, em equipamentos municipais, em vias de comunicação, em tudo. Também que reforcem as forças de segurança e, portanto, apelar também aos outros municípios que possam despender equipamentos para nos ajudar.
Paulo Vicente é o presidente da Câmara da Marinha Grande, um dos municípios que ativou o Plano Municipal de Emergência na sequência da passagem da Depressão Christine. A Iniciativa Liberal também já pediu ao Governo para que declare o estado de calamidade no distrito de Leiria. O partido liderado por Mariana Leitão pede que o Executivo haja de forma célere e responsável. Numa publicação feita nas redes sociais, os liberais dizem que não compreendem a hesitação de Luís Montenegro. Carla, muito se tem falado do estado de calamidade. Importa por isso percebermos ao certo o que é e o que se prevê. Foi uma medida adotada, por exemplo, no tempo da pandemia da Covid-19. E que agora volta a ser discutida face aos estragos provocados pelo mau tempo. O Carlos Pedro está agora aqui connosco. Carlos, o que significa, afinal, o estado de calamidade? Este é um dos 3 níveis de risco previstos na Lei de Bases da Proteção Civil. Para além da situação de alerta e da situação de contingência, há a situação de calamidade. O nível mais elevado de intervenção é geralmente aplicada em casos de grandes catástrofes e pode ser decretada em Conselho de Ministros, que, por sinal, ocorre esta manhã às 9 na residência oficial do Primeiro-Ministro. O briefing geralmente acontece à tarde. Esta é uma decisão que, a ser tomada, não será inédita, como já disseram. O estado de calamidade já tinha sido decretado por altura dos incêndios de 2017, também nos incêndios florestais de 2024 e durante a pandemia. De acordo com a Lei de Bases da Proteção Civil, pode estabelecer a mobilização civil de pessoas por períodos de tempo determinados e implica a ativação automática dos planos de emergência de proteção civil do respectivo nível territorial. Os cidadãos ficam mesmo obrigados a prestar colaboração às autoridades. Em caso de recusa, podem responder pelo crime de desobediência. Há ainda outros impactos que podem surgir desta decisão. Por exemplo, o diploma de 2017 previa também a fixação de cercas sanitárias e de segurança, a racionalização da utilização dos serviços públicos de transportes, comunicações ou abastecimento de água e energia, bem como o consumo de bens de primeira necessidade. Carlos Pedro, com a lei em torno do estado de calamidade, o Primeiro-Ministro afirmou ontem que o Governo já está no terreno e que está a avaliar a possibilidade de se avançar com este mecanismo em Leiria. E como já dissemos no mais recente balanço, a Proteção Civil dá conta de mais de 5.400 ocorrências, um pouco por todo o país. Este balanço é feito à Rádio Observador pelo comandante Miguel Oliveira. Foram registrados em território continental 5.463 ocorrências, sendo que as mais graves, aquelas que tiveram mais danos, registaram-se na região de Coimbra, região do Oeste e também a região de Leiria. Na maioria dos casos trataram-se de quedas de árvores, portanto cerca de 3.375, e também quedas de estruturas com 1.188. Nas próximas horas, a precipitação e o vento vão continuar, mas agora com menor intensidade. Hoje, quase todos os distritos do norte e centro do país estão sob o aviso amarelo do IPMA para precipitação e agitação marítima e toda a costa está sob aviso laranja também por causa da agitação marítima. Carla, e voltamos a Leiria, onde está também o Pedro Jorge Castro, diretor adjunto do Observador. Pedro, estiveste em Carvide, a zona de Leiria que foi atingida com mais violência. Que cenário nos podes descrever? Pois é, Carvide fica mesmo junto à base aérea de Montreal, onde foi registada aquela rajada mais intensa de 176 km/h e foi também a terra onde morreram duas das vítimas mortais desta tempestade em Moinhos de Carvide. Fui à procura destas histórias. Num dos casos, portanto, foi um pai e um filho que foram tentar conter um portão, portanto, na altura da tempestade, e o portão acabou por desabar. E o filho acabou por falecer. Este relato documentado até ao quartel dos bombeiros para pedir ajuda, ainda socorrer o vídeo, mas o filho com vida. No outro caso foi uma senhora, portanto, que foi alertar os bombeiros também de que havia uma vítima num descampado, um parque de caravanas, enfim, uma senhora moçambicana de 28 anos que viveria numa casa móvel, estaria fora da casa, o vento virou a casa e ela acabou por ficar debaixo desta casa. Os bombeiros chegaram, ainda tentaram fazer paragem cardiorrespiratória, mas não tiveram sucesso e, portanto, declarado também no local. Há relatos muito emocionantes
Ora, o que está a acontecer neste momento, Pedro Jorge Castro, estamos com muita dificuldade em ouvir-te e isto acontece porque, de facto, não há comunicações em Leiria, não há telecomunicações, não há energia. Estamos a recorrer ao comando montado pelos Bombeiros Sapadores de Leiria. É o único local com rede, mas com estas dificuldades. Pedro, vamos tentar voltar a ti ao longo da manhã para nos dares mais pormenores da forma do que conseguiste descrever e dos dados que encontraste nesta zona de Carvide, também na zona de Leiria, a zona mais atingida, com maior violência e onde foram registadas 2 vítimas mortais, consequência do mau tempo. E depois de um primeiro dia de campanha eleitoral marcado pelos efeitos do mau tempo, também André Ventura vai hoje visitar as zonas mais afetadas. O candidato presidencial tem previstas ações de campanha nos distritos de Leiria e de Coimbra. Já ontem André Ventura tinha admitido precisamente visitar esses locais. António José Seguro também vai terminar o dia do centro do país, em Almeirim, distrito de Santarém. Antes disso, vai passar amanhã em Almada e Palmela. Rui Rio declara que vai votar em António José Seguro. O ex-presidente do PSD e mandatário de Gouveia e Mel na primeira volta das presidenciais diz que a decisão é tomada por exclusão de partes. Rui Rio explica que é, sobretudo, um voto contra André Ventura. Vou votar em António José Seguro, principalmente porque eu não quero um presidente que é um presidente populista, um presidente que não tem problemas nenhum em mentir e em utilizar argumentos falaciosos para conseguir subir, utilizar demagogia. É um presidente do TikTok, já viu? Muita gente criticava o professor Marcelo de tirar as selfies, de fazer. Agora tinha lá um presidente que fazia pecinhas do TikTok e brincadeiras de TikTok. Isto não é perfil para Presidente da República. Rui Rio, em entrevista ontem à CNN de Portugal, já hoje assina um artigo de opinião no Jornal de Notícias em que fundamenta a decisão. Escreve que nesta segunda volta das presidenciais há um candidato que até poderia merecer o seu voto, porque defende a necessidade de se inverter o caminho seguido pela política tradicional, só que afinal assenta num perigoso populismo. Rui Rio conclui neste artigo que nestas eleições se deve fazer uma escolha pela decência e seriedade e que Seguro é um homem equilibrado e com sentido de Estado. E nesta altura Henrique Gouveia e Mel é o único candidato da primeira volta das presidenciais que ainda não se pronunciou. Na noite eleitoral disse que falaria mais tarde, isso ainda não aconteceu. Uma fonte próxima da candidatura diz ao JN que o almirante falará no tempo próprio. O Diário de Notícias conta que os apoiantes de Gouveia e Mel estão divididos e que a única certeza é que o almirante não vai apelar ao voto em André Ventura. São 7h11. Carla, que outras notícias estão em destaque? A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia faz hoje um novo plenário de protesto no aeroporto de Lisboa. Os agentes da PSP acusam o governo de não responder aos graves problemas dos polícias que estão nas fronteiras aéreas. Este é o terceiro plenário que a ASP realiza no aeroporto de Lisboa desde novembro. Começa a esta hora, dura até às 11 da manhã, segue-se depois uma concentração no exterior do aeroporto. Luís Montenegro vai estar hoje à tarde em Andorra. O Primeiro-Ministro vai ter um encontro com o chefe do Executivo do Principado e também vai inaugurar formalmente o novo Consulado-Geral de Portugal. O programa inclui ainda um encontro com a comunidade portuguesa em Andorra. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reúnem-se hoje em Bruxelas. Tema principal, a possibilidade da aplicação de novas sanções à Rússia e também aos responsáveis pela repressão no Irão. A situação na Síria, na Palestina e na República Democrática do Congo também vão estar em cima da mesa. O Benfica venceu o Real Madrid por 4-2 no Estádio da Luz. Está no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. O herói da partida foi o guarda-redes Trubin, que marcou o golo que garantiu a qualificação aos 90 minutos mais 8. Já o Sporting apurou-se diretamente para os oitavos de final da Champions, depois de vencer fora o Atlético Bilbao por 3-2 na última jornada da fase de Liga.